Boa noite, eu sou Isadora Teixeira e começa agora mais uma edição do Panorama Eleições aqui no Metrópolis. Hoje a gente começa com uma série de reportagens do Metrópolis que revela os bastidores da disputa pelo controle do PRTB. O colunista Demétrio Vecchioli vem ao programa contar os detalhes dessa apuração. E ainda, candidatos que enfrentam problemas na Justiça Eleitoral e a corrida pelo governo do Distrito Federal. Vamos lá? Estamos de volta e para começar essa conversa eu recebo também Felipe Salgado e o colunista Demétrio Vecchioli. Demétrio, boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo jóia por aqui. É um prazer ter você conosco nesta noite. Demétrio, o que essa série de reportagens revelou sobre os bastidores do PRTB? Elas mostram como que o Leonardo Avalanche, que é o vice-presidente, que é o presidente do partido e candidato à vice-presidência da República na chapa do Pablo Marçal, como ele fez para chegar até lá. O PRTB era um partido que historicamente pertencia ao Levi Fidelis. Quando a gente fala pertencia, é porque é um partido que foi fundado por ele, comandado por ele, era ele o candidato, ele o presidente, era um partido quase um bem particular dele. Tanto que quando ele morreu de Covid em 2021, a família dele passou uma disputa ali meio que como herança, assim. A herança era da esposa dele, né, da viúva, do irmão, da secretária e principal assistente, que é a Raquel, e foi nesse meio de disputa entre quem assumia dos três grupos que teve uma intervenção do ministro Alexandre de Moraes. Ele determinou um interventor para o partido e esse interventor decidiu que precisava fazer uma nova eleição, uma convenção, e que essa convenção devia ter os votos dos fundadores. E aí começa a série de fraudes que, segundo o Ministério Público Eleitoral, foram comandadas, tiveram como orquestrante o Leonardo Avalanche, candidato a vice na chapa do Marçal. Demétrio, em que pé que está essa investigação hoje? São muitas investigações. Eu identifiquei pelo menos 6 inquéritos na Polícia Federal que investigam o Avalanche, porque ele fez, ou ele é acusado de fazer, muita coisa errada. A gente vai tentar explicar um pouco como se deu isso. A primeira coisa é que ele não era alguém filiado ao PRTB. E aí, estava tendo essa eleição, um dia antes do registro de chapa, ele chegou aqui em São Paulo, se apresentou para a Raquel, que era a favorita ali, assumiu o cargo, que tinha uma mobilização mais forte, falou, bom, eu sou o Leonardo, eu sou conhecido como Avalanche, sou de Goiás, e eu vou ser o próximo presidente. E eles, como assim você vai ser o próximo presidente? Porque eu que filiei essas pessoas ao partido, ao PRTB, esses antigos fundadores. Como isso? Ele tinha, e aí a Polícia Federal tenta identificar como, ele tinha a senha, ou alguém ligado a ele tinha a senha, do príncipe Dom Pedro. E aí, até peço perdão de falar isso no regime democrático, mas o Brasil tem, supostamente, alguém que se diz, tem alguém que se diz príncipe imperial do Brasil, que é um cara chamado Pedro Tiago de Orleans e Bragança. Esse cara, que ele era o terceiro vice-presidente do PRTB. E por isso ele tinha a senha ao Filia, que é o programa em que os partidos filiam as pessoas, que é o mesmo programa do TSE, onde o Flávio Bolsonaro foi filiado à missão. E aí, com a senha desse cara, com a senha do príncipe imperial do Brasil, 42 pessoas que haviam sido fundadoras do PRTB e que não tinham mais ligação nenhuma com o partido, foram filiadas ao partido de volta. E aí disse, bom, eu controlo esses votos, eu vou ganhar a eleição, vocês se juntem comigo ou não. E o pessoal da Raquel se juntou e eles formaram uma chapa. E aí, outra denúncia que corre num outro processo na Polícia Federal, mas que também fez parte da acusação que tornou o Avalanche réu aqui em São Paulo, diz que o Avalanche recrutou pessoas a partir de um cara chamado Maxwell, que se apresentou à Polícia Civil daqui de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, dizendo que havia recrutado pessoas a pedido do Avalanche para se apresentarem como sendo esses falsos fundadores. Então, tinha lá 42 fundadores, essas pessoas
ninguém tinha contato com elas, e o Maxwell, a pedido do Avalanche, recrutou pessoas para apresentar RG falso na convenção do PRTB e dizerem que eram aquelas pessoas que chegaram para votar. Elas acabaram não votando porque não precisou, porque o Avalanche, na força do eu tenho poder, eu vou decidir, eu vou fazer, conseguiu compor de forma a assumir ele a presidência e ficar a Raquel com a vice-presidência. O problema é que, a partir do dia seguinte à eleição, ele passou a querer tentar expulsar as pessoas que não eram do grupo dele do comando do partido. E como ele fazia isso, segundo as denúncias do Ministério Público? Com coação, usando inclusive o Tribunal do Crime do PCC. Porque pessoas, isso já saiu em 2024, pessoas ligadas a ele se diziam membros do PCC. Um deles é um cara chamado Tarcísio. Esse Tarcísio diversas vezes falou que ele era membro do PCC para várias pessoas. Tem vários relatos disso para a polícia. Ele mesmo já foi condenado. Esse cara substituiu a Raquel. A Raquel, segundo ela só renunciou porque ela estava no Tribunal do Crime. E aí tiraram os celulares. Alguém chegou com o celular para ela e falou: tá aqui, você coloca a senha, entra nesse documento que a gente mandou. Tiraram uma foto dela, e essa foto, que é do negócio de assinatura eletrônica, que fez ela renunciar. E a partir daí, o Avalanche passou a ter o controle maior sobre o PRTB. Demétrio, me chamou a atenção na ficha do registro de candidatura do candidato Pablo Marçal que o vice-presidente Leonardo Avalanche, ele é servidor público estadual e tem uma fortuna declarada de 495 milhões de reais. Qual é a origem do Leonardo Avalanche? Como é que ele chega e faz essa abordagem dentro do PRTB? Então, eu conversei com uma fonte, que inclusive vai virar uma matéria amanhã aqui no Metrópolis, na minha coluna, que me disse o seguinte: o Avalanche é um cara de Goiás. Segundo essa fonte, que era um amigo dele, hoje não é mais, hoje os dois são inimigos, ele disse que o Avalanche era um estelionatário. Ele me disse com essas palavras, e que não tinha onde cair morto. A partir de assumir o PRTB, várias denúncias que também fazem parte da acusação do Ministério Público Eleitoral, também tem áudio enviado à Polícia Federal. O que o Avalanche passou a fazer segundo essas muitas denúncias? Inclusive tem gravação. Ele passou a cobrar a sessão do Diretório Municipal dos partidos para as pessoas. Então, como funciona uma eleição numa cidade pequena daqui de São Paulo, por exemplo? Você tem ali alguns partidos estabelecidos, o PSOL, o PT, o PL, o PP, outros partidos menores, eles são disputados porque são espaços para você colocar mais gente. Então, um candidato a prefeito que tem 200 pessoas para ser candidato a vereador, ele precisa ter 10, 15 partidos para afiliá-las. É uma disputa, quem consegue o partido, né? É um jogo de rouba um monte. E, segundo essas denúncias, o Avalanche passou a cobrar dinheiro para entregar o comando dos partidos para as pessoas. O grupo ligado ao PCC, mais próximo ao PCC, controlava isso no país, em São Paulo, e o Avalanche no país. Não significa que isso tenha feito ele chegar ao patrimônio dele, que acho que são 490 milhões, né? Mas é em criptomoeda. E aí é o dinheiro me parece o dinheiro de mentirinha do Master, que usava, que fazia as contas do patrimônio em cima das cártulas lá do Banco de Santa Catarina. Dá para dizer que é verdade? Não dá, porque não é dinheiro que a gente pega, né? A tal da criptomoeda, é verdade, não é? Não tem como dizer. O que a gente sabe esse cara tem um histórico estranho. O que ele faz da vida? Parece que antes ele trabalhava com deputados federais. Eu, pelo menos, não localizei registros de trabalho formal na Câmara dos Deputados, que esse trabalho era um trabalho de bastidor. E aí ele chega no PRTB dizendo que alguém bancou ele. E aí, quando ele chega no PRTB, e isso saiu já na imprensa em 2024, durante a campanha do Pablo Marçal, ele chegou dizendo que ele tinha por trás gente poderosa de Brasília. Ele citou Alexandre de Moraes, ele citou o Michel Temer, ele citou o Rodrigo Pacheco. Nada do que, pelo menos eu localizei, de investigação da Polícia Federal, indica que ele tinha, de fato, esse poder todo. Tem um cara aqui com quem ele disputou o partido recentemente, um cara chamado Amauri. Esse cara já foi condenado
por vender sentenças do STF para prefeitos que não eram verdadeiras. Ele chegava e falava, eu tenho influência aqui, vou vender. É um negócio, vocês sabem melhor que eu, comum em Brasília, gente que diz ter influência e que vende essa influência. No caso dele, ele chegou a ser condenado, esse Amaury, com que depois virou presidente do PRTB nesse ano, perdeu o comando do partido e foi nessa troca que o Marçal conseguiu se filiar ao PRTB de volta. Eu estava até curiosa olhando aqui o valor que o PRTB vai receber neste ano nessa divisão de recursos aí que é feita com os partidos eleitorais. O PRTB, me corrija se eu estiver errada, Felipe, não tem nenhum representante hoje no Congresso. Não né? tem. Nenhum representante, mas apesar disso, ele entra na cota de 2% porque é um partido registrado no TSE e recebe um valor de R$ 3.307.679,85. Então, a gente viu aí essa polêmica do PRTB com a filiação do Pablo Marçal, que conseguiu uma liminar na justiça para poder comprovar esse vínculo, né, com o partido, porque antes ele estava no União Brasil. E aí conseguiu essa liminar lá na Justiça de São Paulo, entrou no PRTB, voltou para o PRTB, na verdade, né, que já foi filiado a esse partido antes, mas foi justamente a falta de comprovação de que tinha esse vínculo formal com o partido, com o PRTB, dentro do prazo previsto para poder se candidatar, foi um dos motivos que levou o Tribunal Superior Eleitoral a decidir hoje, nesta quinta-feira, que o Pablo Marçal não pode ter acesso a esses recursos distribuídos aí entre os partidos, nem participar de debate, e o registro dele como candidato a presidente da República ainda vai ser analisado, né, Felipe? Exatamente. O que me chama a atenção também, em certo momento, o Demétrio afirma que a legenda serviria como uma espécie de barriga de aluguel do PCC. Eu gostaria de perguntar ao Demétrio se, diante dos fatos apurados, é possível afirmar que a legenda está a serviço do crime organizado. Não dá para afirmar, até porque, aparentemente, é difícil entender ali, todo mundo se acusa, todo mundo, um diz que o outro é bandido. A Patrícia Reiter, que é uma pessoa que sofreu um atentado em Brasília em outubro, ela já acusou, já disse que o Avalanche queria matá-la, e ela disse que o Avalanche e o Tarcísio vieram do PCC, mas na denúncia do Ministério Público, quem disse que o partido está controlado pelo PCC e ameaçou a vida da Raquel foi a Patrícia. Então, por isso a Patrícia é ela denunciada por fazer parte da organização criminosa. É difícil de entender ali quem é quem. O que é fato muita gente ligada ao PCC, muita gente que se dizia. E aí todo mundo com quem eu ouvi, todos os depoimentos que eu localizei, tem muitas atas notoriais, muitos depoimentos de que, pelo menos o Tarcísio, que é um cara que foi durante 3 dias o presidente estadual aqui do PRTB em São Paulo nas eleições de 2024, esse cara ele só saiu depois que o Estadão noticiou do vínculo dele com o PCC, de haver sido condenado e tal. Esse cara, todo mundo conta que ele chegava e falava, eu sou sintonia final do PCC. E esse cara era braço direito, era muito próximo ao Avalanche. Agora, não parece, de fato, que o Avalanche está sozinho, ele tem aliados, ele joga o jogo dele e de outras pessoas. Uma das pessoas é esse Tarcísio, tem um tal de Gordão, que é um outro cara também do PCC, que estava em todas juntas. Tem um outro cara que é um policial militar, que também supostamente tem vínculo com o PCC. Tem um outro cidadão chamado Digão. Esse Digão até foi morto pela polícia recentemente, também atuava no partido. Quem ganha, no final das contas? Difícil saber. Ao que tudo indica, quem comandou essa filiação fraudulenta, primeiro ao PRTB e depois expulsando todo mundo que não era do grupo do Avalanche, do PRTB, como eles fizeram isso? Filiando todo mundo ao Mobiliza, então, igualzinho com o Flávio tentou se registrar, não podia porque ele estava filiado à Missão e alguém filiou ele, não foi ele. No caso do PRTB, o pessoal que não era do grupo do Avalanche tentou votar na convenção que consolidou o poder do Avalanche em 2024, em julho de 2024, esse pessoal estava afiliado ao Mobiliza.
Só que quem aparentemente, ao que tudo indica, fez esse movimento é um cara chamado Amaury Malaquias, se eu não me estou enganado o sobrenome, um cara daí de Brasília, que foi quem rompeu recentemente com o Marçal, e aí aparentemente ele tomou o partido do Marçal e do Avalanche, e o Avalanche conseguiu agora recentemente na justiça pegar o partido de volta, e aí ao que ele pega o partido de volta, ele alega que o Amaury ocupava irregularmente o cargo e por ocupar irregularmente o cargo ele não conseguiu filiar o Marçal. Então, se você anula os atos do Amaury, você anula também a não filiação do Marçal. Por isso que o Marçal conseguiu, na verdade, essa liminar para se filiar retroativamente a 4 de abril. Então, quem manda, quem faz o jogo de quem, são bastidores que eles ali vão tentar, vão poder dizer, e o Marçal também precisa, ele mesmo dizer qual é a participação dele. Porque na eleição passada, quando começou a surgir coisa contra o Avalanche, ele tirou o corpo fora, falou, não, é só diz que diz, e eu estou aqui só de passagem, não é meu partido. Agora não, ele volta para o partido e escolhe, porque obviamente o Marçal tem bastante força política e econômica e eleitoral, ele escolhe o Avalanche como vice. Ele escolhe um cara que já foi ligado ao PCC, que tem um áudio dizendo, e que já foi tornado público em 2024, que ele é ligado ao PCC. O Marçal escolheu isso. O Marçal precisa dizer também qual é a parte dele nessa história. Assim como o Leonardo Avalanche, o Pablo Marçal também é goiano, né? Será que eles já se conheciam? Tem alguma apuração sobre isso? Não tenho. E o que se sabe é que quando o Avalanche chegou ao partido, pelo menos os relatos das pessoas que eu li e ouvi, é que ele tinha um cara que é um empresário de sucesso e que havia sido candidato a deputado federal com muito voto, que também estava por trás dele. É o perfil do Marçal. Estou olhando aqui até para ver se o Marçal já se pronunciou a respeito dessas revelações aí feitas pelo Metrópolis e também sobre a decisão do TSE, mas eu estou vendo aqui que as últimas publicações dele nas redes sociais já tem 10 horas, então já tem um tempo aí que ele que ele apareceu nas redes sociais, né? E ele não comentou nada sobre essas notícias que vieram a público. Hoje a gente fez um convite para ele conversar conosco aqui no Metrópolis, né? Estamos aguardando aí a resposta, o espaço está aberto para que o candidato possa se pronunciar. Lembrando, né, Felipe, que mesmo que essa decisão do TSE hoje, que proibiu aí o acesso aos recursos destinados às campanhas eleitorais e também a participação em debates, essa decisão ela não é ainda decisão de mérito. A Justiça Eleitoral vai analisar muito em breve, né, segundo as informações aí da própria corte, se a candidatura de Pablo Marçal será deferida ou não. A gente precisa aguardar aí essa decisão. Lembrando que o Pablo Marçal tem também uma condenação que foi confirmada aí em razão daquele episódio em que ele foi candidato nas eleições de 2024 a prefeito de São Paulo e utilizou ali uma estrutura com competição entre as pessoas que participavam da campanha para aquela série de cortes nas redes sociais, né, Felipe? Ele foi condenado pelo TRE de São Paulo à inelegibilidade por uso indevido dos meios de comunicação, né? Como você disse, Isa, a decisão de hoje do TSE impede o Pablo Marçal de participar dos debates e de ter acesso aos fundos eleitoral e partidário.